Pessoal, a gente começa agora a nossa série sobre óptica geométrica, tá? E nosso primeiro vídeo, então, é uma introdução à óptica geométrica, tá? Bom, qual é o objeto de estudo da óptica geométrica? Então, é justamente os fenômenos luminosos, tá? Bom, então vamos lá. Desses conceitos fundamentais, a gente precisa entender que quando a gente está estudando esses fenômenos luminosos, a gente está olhando para a luz como uma onda eletromagnética. E esses fenômenos luminosos, a gente está falando da luz visível, tá? A luz visível é uma onda eletromagnética, então, que tem comprimento de onda dentro aqui, ó, dos 400 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros, 800 ali, né? E as cores são essas aqui, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Essas são as cores que compõem a luz branca. Então, a luz do Sol, né, que é a luz branca, ela é composta por todas essas cores. O Newton demonstrou, né, apesar de que outros cientistas já tinham falado qualitativamente sobre isso e tal, mas o Newton demonstrou isso num experimento com um prisma, que ele decompôs a luz branca e depois recompôs ela novamente, mostrando então que a luz branca ela é composta então por essas outras cores, tá? Bom, a aula hoje, né, o vídeo de hoje é bem só conceitual, tá? Então vamos entender primeiro o que é o raio de luz. Então o raio de luz, ele é só uma representação geométrica, tá? Ele é uma representação gráfica, na verdade, da direção e do sentido de propagação da luz. Então eu represento essa direção e sentido de propagação da luz com essa linha orientada, tá? Então eu tenho essa flechinha aí orientando a direção e o sentido de propagação da luz. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem uma vela, ela está emitindo luz em todas as direções, né? E o sentido é saindo aí da vela e chegando ali aos olhos, tá? Então, o raio de luz em si, né, ele não existe ali. Isso aqui, né, é só uma representação gráfica da direção de propagação da luz, direção e sentido, tá? Muito bem. Esses raios de luz, quando você tem mais de um raio de luz, um conjunto de raios de luz, é chamado de feixe de luz ou pincel de luz. Se todos os raios de luz convergem para um ponto só, eu digo que esse feixe de luz é um feixe convergente, tá? Ele é cilíndrico, ele é cônico, tá? Imagine isso em 3 dimensões, né? Ele é cônico aqui, tá? Eu também posso ter ainda um feixe de luz que todos os raios saem do mesmo ponto, então eles divergem desse ponto, ou seja, é um feixe de luz divergente e ele também é cônico, tá? Agora, se todos os raios de luz desse feixe estão na mesma direção, eu digo que é um feixe de luz paralelo e ele é cilíndrico, né? Pensa isso também em 3 dimensões, tá bom? Então, raio de luz é uma linha que representa graficamente a direção e o sentido de propagação da luz, e feixe de luz é um conjunto de raios de luz. E esse feixe de luz, ou pincel de luz, depende da literatura que você pega, ele pode ser convergente, todos indo para o mesmo ponto, divergente, todos saindo do mesmo ponto, ou paralelo, todos indo na mesma direção, ok? Bom, agora, fontes de luz, tá? Das fontes de luz, você pode ter uma fonte de luz primária ou uma fonte de luz secundária. Uma fonte de luz primária é aquela que emite luz própria, tá? Muitas vezes também chamado de um corpo luminoso, tá? Exemplo, nós temos o Sol, a chama de uma vela, ficou juntinho, chama de uma vela, uma lâmpada acesa, tá? São exemplos, então, de fontes de luz primária ou de corpos luminosos.
A fonte de luz secundária é aquela que reflete a luz. Na verdade, aquilo que a gente consegue enxergar, porque tem essa capacidade de refletir a luz, né? Também chamado de corpo iluminado. Iluminado, tá? Por exemplo, a lua é um corpo iluminado. A gente enxerga a lua no céu porque ela reflete a luz do sol. Uma flor é um corpo iluminado. A gente consegue enxergar essa flor porque, né, uma fonte de luz primária emite luz, ela reflete e a gente enxerga esta flor. Um livro, né, são fontes de luz, então, secundárias ou corpos iluminados e assim por diante. Eu, você, somos todos fontes de luz, tá? Essa fonte de luz ainda pode ser pontual ou pode ser extensa. Ser pontual ou ser extensa depende do tamanho da fonte de luz em relação à situação que você está observando. Fonte de luz pontual é aquela de dimensões desprezíveis. Então, o tamanho dessa fonte de luz é irrelevante ao problema que eu estou analisando, né? Por exemplo, uma estrela no céu é uma fonte de luz pontual, né? Uma estrela qualquer. Já o nosso Sol, ele já tem uma dimensão considerável para nós aqui terráqueos, né? Então, ele tem dimensões consideráveis. Por isso, ele é uma fonte de luz extensa. Então, o Sol, para nós aqui terráqueos, ele é uma fonte de luz extensa. Agora, para um outro planeta em algum outro sistema solar, o Sol é só uma outra estrela qualquer. Então, ele é uma fonte de luz pontual, certo? Então, isso vai depender do problema que você está analisando, né? Também tem uma questão de perspectiva, que a lanterna pode ser uma fonte de luz pontual ou uma fonte de luz extensa, dependendo da distância que você está dela, certo? Bom, ainda a tua fonte de luz pode ser monocromática, ou seja, de uma cor, ou policromática, de várias cores, certo? Então, você pode ter uma fonte de luz primária, pontual, monocromática, ou uma fonte de luz primária, extensa e policromática, tudo vai depender, então, de cada situação, ok? Bom, seguimos. Os meios de propagação da luz, tá? Nós temos o meio transparente, translúcido e opaco. O meio transparente, como vocês podem ver nessa imagem aqui, é aquele que a luz atravessa ele e a gente consegue enxergar com nitidez o que tem do outro lado, certo? Por quê? Porque a luz consegue manter o paralelismo. Então, a gente consegue enxergar com nitidez o que tem através. Então, o meio de propagação transparente é aquele que a luz consegue passar por ele consegue atravessar e a gente consegue enxergar com nitidez o que tem do outro lado. Já o meio de propagação translúcido é aquele que a luz consegue atravessar, mas por conta aí de uma refração aí difusa, tá? A gente não consegue enxergar com nitidez o que tem do outro lado. Então, a gente vê, assim, contornos, até algumas cores, mas a gente não consegue ver com nitidez, né? Se tivesse, sei lá, uma palavra escrita naqueles lápis ali na imagem, a gente não consegue enxergar. A gente mal consegue enxergar quem está em cima de quem, que lápis que é, né? Então, ele é o meio de propagação translúcido. Já o meio opaco é aquele que a luz não consegue atravessar. Então, você não consegue ver através deste meio, tá? Então, a parede da minha casa é opaca, ou seja, a luz não consegue atravessar a parede. Já a janela é um meio de luz transparente, tá? Porque além da luz atravessar, eu consigo enxergar com nitidez o que tem através. Certo? Então, esses são os meios de propagação da luz. Bom, já os fenômenos luminosos, a gente vai estudar diferentes fenômenos luminosos, né? Reflexão, refração, difração, absorção e tantos outros. Mas como agora a gente está concentrando aqui, né, na luz visível e esses fenômenos ópticos, a gente vai falar de apenas três: da reflexão, da refração e da absorção, tá?
Os outros, como o fenômeno da difração e da polarização também, a gente vai estudar quando a gente fala de ondas, né? Porque interessa lá, tá? Mas para os fenômenos luminosos aqui, nos interessa basicamente reflexão, refração e difração. Bom, a reflexão, né? A luz bate num obstáculo e ela reflete, ou seja, bate e volta, tá? E aí, quando a gente falar de espelho, também vamos falar mais das leis da reflexão, tá? E aí nós temos dois tipos de reflexão. A reflexão, então se você tem uma superfície perfeitamente polidinha, assim, ó, a luz vai incidir nessa superfície e ela vai refletir. Tá vendo? Então, isso aqui é que eu chamo de reflexão. Eu não, né? A física chama de reflexão regular, porque a luz que incidiu paralela, ela reflete e continua paralela. Já nessa outra superfície aqui ao lado, o que acontece? A superfície ela não está perfeitamente polida, ela tem essas ranhurazinhas, assim, só pensar naquela colher que você tem em casa, aquela faca que já está bem usada, que você, né, não consegue ver com nitidez o reflexo de nada. Por quê? Porque por conta dessa irregularidade da superfície, essa reflexão, ela acaba ficando assim. Então, você não mantém o paralelismo da reflexão aqui. Isso é o que a gente chama de reflexão difusa, tá? Então, por conta da irregularidade da superfície, isso acontece. Então, reflexão é um fenômeno bem simples, né? Bateu, refletiu, voltou, ok? Já o fenômeno da refração, tá? Nós temos aqui dois meios, né? O meio 1 e o meio 2, certo? A luz incide nessa superfície, né, de separação desses meios. E vamos supor que o meio ali de baixo é um meio transparente também, né? Pode ser que o meio 1 é o ar e o meio 2 é a água. E aqui o que acontece? Quando a luz passa do meio 1 para o meio 2, ela sofre uma mudança na velocidade. E aí, por conta dessa mudança de velocidade da luz, ele acaba desviando, tá? Isso aqui é uma refração regular, tá? Já nesse caso aqui, nós também temos a superfície da água, né, de separação ali dos meios, né, do ar e da água. E aí, por conta dessa irregularidade, imagine que você, sei lá, agitou a água ali, ela acaba tendo essa... Tô exagerando aqui, tá, gente? Tendo essa refração difusa aqui, certo? Mas cuidado para não confundir isso. Depois, quando nós falarmos das leis da refração, também vou enfatizar isso aqui novamente. Mas a refração não é o desvio da luz. A refração é a mudança na velocidade da onda quando ela muda de meio. No caso, estamos falando da luz. Então, a refração da luz é a mudança da velocidade da luz quando ela muda de meio. O desvio dela é uma consequência dessa mudança de velocidade, tá? E o terceiro fenômeno é o fenômeno de absorção. Então, a luz incide, e pronto, acabou. Ela pode, refletir uma parte aqui, né? E outra parte não foi absorvida pelo material. Outra coisa, pessoal, na refração, uma parte dessa luz, ela acaba sendo refletida também, tá? Por isso que, por exemplo, na piscina, a gente consegue enxergar o fundo da piscina e também a gente enxerga o nosso reflexo na superfície da água ao mesmo tempo, né? Porque parte dessa luz é refletida aí, ok? E o fenômeno da absorção, então, é isso. O material acaba absorvendo a luz. Bom, sabendo desses fenômenos, a gente consegue explicar a cor, né, de um determinado corpo. Então, como eu falei para vocês no início do nosso vídeo, a luz branca ela é composta por essas 7 cores aqui: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ó, em inglês é bem bonitinho, ó. Roy G. Biv, parece o nome de alguém, né? Porque é red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, tá? Se alguém conseguir decorar melhor assim, ok? Bom, a luz branca, ela é composta por todas essas cores. Então, se você tem um objeto azul, um corpo azul, quando você incide uma luz branca sobre ele, ele vai absorver as outras cores e vai refletir apenas a cor azul. Por isso, você enxerga esse objeto na cor azul,
Um corpo branco, você incide a luz branca sobre ele, que é composta por todas essas cores aqui, certo? E como ele é branco, ele acaba refletindo todas as cores. E aí você enxerga ele branco, lembrando que a composição de todas essas cores dá a luz branca. Já um corpo negro, você incide a luz sobre ele e ele absorve todas as cores. Então ele não está refletindo a luz, tá? Um corpo negro mesmo, ele absorve toda a luz. Então, por exemplo, se você pensar num objeto de cor vermelha, vou fazer vermelho aqui que já tá. Se você tiver aqui um objeto qualquer, né, de cor vermelha, e você incidir uma luz monocromática, sei lá, verde sobre esse objeto, então se eu incidir uma luz monocromática verde sobre esse objeto, o que ele vai fazer com o verde? Ele vai absorver. Então eu, quando olho para esse objeto, acabo enxergando o objeto preto. Por quê? Porque ele absorveu o verde, ele só vai refletir a cor vermelha, certo? Então, vamos pensar na bandeira do Brasil, né? Que é verde, aí temos o amarelo, aí temos o azul e temos ainda, vou pegar um cinza clarinho aqui para representar o branco, né? Aqui o branco, tá? E as coisinhas escritas aqui de preto, só para mostrar que ali tá branco, tá? Então, se você incidir uma luz branca, assim que você vai enxergar a bandeira do Brasil, né? Verde, amarelo, azul, branco e preto ali o que tá escrito. Eu acho que é preto que as coisas estão escritas. Enfim. Agora, se você incide uma luz verde, a parte que é verde vai refletir o verde. A parte que é branca vai refletir o verde. O resto vai ficar preto. Se você incide uma luz violeta, o verde vai absorver a violeta. O amarelo, o azul, o preto, tudo absorver a violeta. Só o branco vai refletir o violeta. Então, você enxergaria essa bandeira apenas na cor preta e violeta. Então, é assim que a gente acaba enxergando as cores do corpo, de um corpo. Então, a cor de um corpo depende, né, da iluminação que você coloca sobre ele. Então, é como esse pigmento reage à luz, certo? Então, se o objeto é vermelho, ele tem pigmento vermelho, mas se eu incidir uma luz verde sobre ele, eu não vou enxergar ele, né, vermelho como ele é, ok? Muito bem. No próximo vídeo, então, eu falo para vocês sobre os princípios da óptica geométrica. Até o próximo vídeo.